Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Convido os irmãos para mais um estudo do livro O que é Ser um Cristão, né? Do pastor Leandro Lima. Nós partimos agora para a nossa quinta aula. Nossa quinta aula é referente ao quarto capítulo do livro, né, O que é Ser um Cristão. Bem, seguindo aqui, o tema do quarto capítulo é possível ter certeza da salvação? Não é verdade? Lembrando os capítulos anteriores, que nós tratamos da conversão, não é verdade? Agora a gente começa a discutir a questão da salvação nesse quarto capítulo. Então, se nós morrêssemos agora, não é? Nós poderíamos dizer com imensa certeza que nós saberíamos para onde iríamos, né? Que a gente teria confiança do nosso destino eterno, não é verdade? Sabendo que somos eternos, né? A partir do momento que Deus nos cria, nós temos uma existência eterna. Nós viveremos eternamente na glória com o Pai, ou nós viveremos eternamente na ira do Pai, que é o que merecemos por sermos pecadores, né? Então, acompanhemos juntos aqui a explanação do pastor Leandro Lima. Vou minimizar a câmera aqui para que assim possamos ter uma melhor visualização das imagens. Então, a Bíblia nos ensina que é possível saber se estamos salvos ou não, e se podemos perder ou não a salvação, né? Essa parte é bem legal, perder a salvação, né? Algumas denominações trazem essa vertente, né, de perda da salvação, tá? Então, a primeira é a segurança verdadeira, né? A Bíblia coloca a certeza da salvação no ato de crer, na nossa fé em crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Jesus nos diz no livro de João. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, né? Que nós creiamos na obra redentora do Espírito Santo, né? Na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, me perdoe. Jesus ainda continua no mesmo capítulo 6: em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha que interessante, aquele que crê em mim, crê na obra de Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez. Ele foi morto na cruz pelos nossos pecados. Então este tem a vida eterna. Essas são palavras que são faladas pelo próprio Senhor Jesus. O autor, o pastor Leandro Lima, ainda nos traz: quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador, toda a condenação que ela merecia receber foi assumida por Jesus, de modo que a pessoa que crê em Cristo passa a estar isenta do próprio julgamento de Deus, não é? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, como o profeta Isaías nos traz: pelas suas pisaduras fomos sarados, não é? Olha, voltemos ao livro de João. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Certo? O autor ainda nos lembra:
que a fé na obra redentora de Jesus Cristo coloca o convertido no estado de perfeita justificação diante de Deus. Então a nossa salvação, ela é nos dada, né, uma graça do Pai. Nós veremos isso nos próximos capítulos. O Pai nos dá a salvação através da obra redentora do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, então, uma pessoa pode ter certeza da sua salvação quando consegue identificar 3 coisas em sua vida. Prestemos juntos atenção, então. O testemunho, a fé, em primeiro lugar, o testemunho interno do Espírito Santo e as evidências das obras realizadas pela fé e no poder do Espírito Santo. Como assim? Primeiramente, a fé é a fé em Jesus Cristo, na obra, em toda a obra do Senhor Jesus, como já foi falada nos slides anteriores, né? Segundo, é o testemunho interno do Espírito Santo. Como assim? A partir do momento que a pessoa se converte, ela nasce de novo, ela é nova criatura, como nós vimos nas aulas passadas, a pessoa, ela torna-se morada do Espírito, não é verdade? E ele é um templo do Espírito, a palavra nos fala, ele é morada do Espírito. E a pessoa sente aquilo dali. É um pouco complicado a gente falar nessa parte de sentimental, emocional, porque cada um sente isso de uma maneira diferente. Não é verdade? Isso é muito particular de cada pessoa. Mas como nós então podemos constatar isso? Nós podemos constatar isso através, né, das obras realizadas pelo Espírito Santo, da regeneração dessa pessoa, dos frutos, né, do Espírito, dos dons que serão trabalhados através do Espírito de Deus. Não é verdade? Então, dando continuidade então ao livro, ele traz ainda um tópico de reflexão, que alguém pode perder a salvação, né? Isso aí já traz algumas discussões, né? Se alguém perde a salvação. Então a salvação, como nós vimos, ela é dada a nós, é uma graça do Pai, né? Ela é dada a nós, tá certo? Então não depende de nós. Nós não fazemos nada para merecer a salvação, nem para ser salvo. É Deus que nos dá, tá certo? E a certeza da nossa salvação descansa sobre a imutabilidade do nosso Deus. Deus não muda, tá tudo bem? Então a gente pode trazer aquele jargão que nos diz: uma vez salvo, sempre salvo. É verdade? É verdade. Mas é verdade, mas a gente não pode usar isso daí de uma forma desenfreada. Porque alguns irmãos, infelizmente, falam assim: já que eu sou salvo, então eu posso viver despreocupado. Já que Jesus morreu por mim, eu posso pecar desenfreadamente? Não, não mesmo, né? Por quê? Porque nós vimos que a pessoa convertida, ela é uma nova criatura. Nós vimos na aula passada. E ela se torna morada do Espírito Santo. E ela, né, com morada do Espírito Santo, ela tende a produzir bons frutos, não é? Então não tem essa de viver despreocupado. Como o autor nos traz, a salvação é também um processo, um ato contínuo de Deus em nos tornar justos, não é? A nossa caminhada aí rumo à santificação, esse processo de Deus de nos tornar justos recebe o nome de santificação.
Tudo bem? E ainda voltando ao foco desse subtítulo de perder a salvação, a Bíblia nos fala em nascer de novo, mas não em morrer de novo. Não é verdade? Pois se nós pudéssemos nascer de novo, para depois morrer de novo, então nós não teríamos a vida eterna. Nós estaríamos entrando em conflito com aquilo que o próprio Senhor Jesus nos disse em João 6,47. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é? Ele tem a vida eterna. A Bíblia não fala em morrer de novo. Mas o fato de perder a salvação, ele é desbancado somente pelo fato que a salvação não depende, nunca dependeu de nós. Não é verdade? Mas sim do sacrifício do Senhor Jesus. Tudo bem? Continuando então, nós não podemos ficar naquela vertente de que uma vez salvo, sempre salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque como nós vimos, nós temos que perseverar, nós somos novas criaturas e somos templos do Espírito. A palavra do Senhor ainda nos traz: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso daí, entre os reformadores, é chamada perseverança dos santos, que é não abandonar a fé. Mas o que acontece então com aqueles que se afastam de Jesus? Todos nós, na nossa caminhada, nós conhecemos amigos que durante um tempo estavam junto conosco, caminhando em direção à cruz de Cristo, mas depois se afastaram. Será que eles perderam a salvação? Não é? Bem, a gente tem que analisar esse afastamento, porque existem dois tipos de afastamento: o afastamento temporário e o afastamento definitivo. Como assim? O afastamento temporário, como o próprio nome fala, ele é por um breve tempo, o tempo de Deus, é o tempo que Deus dá para a pessoa. Jesus nos lembra disso com a parábola do filho pródigo, que o filho ele quis seguir o caminho dele e o pai deixou. Muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Ele nos deixa seguir o caminho por nós mesmos, com o objetivo de quê? Com o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Mas Ele, como nosso Pai, Ele nunca nos deixa perdido. Nós temos também a parábola da ovelha perdida. Não é verdade? Que o pastor deixa as 99 lá e vai buscar aquela uma. Tá certo? E nós também temos o afastamento definitivo. Quando há o afastamento definitivo, significa que aquela pessoa nunca esteve realmente no caminho, certo? Ele estava ali, mas ele não era realmente um convertido. Nós temos um exemplo disso? Sim, nós temos exemplos. O exemplo mais claro disso é de Judas Iscariotes. Ele estava constantemente ao lado de Jesus, não é? Ele viu todos os milagres, todas as maravilhas do Senhor, mas depois ele traiu Jesus. Significa que ele nunca esteve ali, Ele nunca esteve com o Senhor, ele nunca converteu. Não é verdade? Então, meu irmão, eu desejo a você um bom dia, que Deus o abençoe e que caminhemos juntos na fé, com rumo a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fique com Deus e que Deus o abençoe.